Meus pais ignoraram o bullying brutal do meu irmão durante anos, por isso eu fui embora, mas agora eles querem se reconciliar depois que isso explodiu na cara deles. Meu irmão mais velho, Mark, foi um valentão a vida toda e viver com ele muitas vezes foi uma experiência dolorosa e difícil. Para ser completamente honesta, Mark tentar, e sua hiperatividade constante e agressividade o tornavam uma pessoa extremamente difícil de se conviver, especialmente durante a nossa infância. Quando eu nasci, Mark já tinha 5 anos e sua reação à minha chegada estava longe de ser calorosa ou acolhedora, segundo me contaram. Desde o início, ele teve dificuldade em aceitar a atenção que meus pais me davam. Não é raro que irmãos mais velhos sintam ciúmes ou se sintam deslocados por um novo bebê, mas o caso de Mark era completamente diferente. Ele tinha ataques de birra descomunais cada vez que meus pais passavam tempo comigo, como se odiasse minha existência. A única coisa que me lembro da minha infância é meu irmão roubando todos os meus brinquedos. Ele os tomava sem pensar 2 vezes. Os aniversários eram particularmente ruins porque sempre geravam caos. Mark gritava, chorava e fazia um show de drama tentando ofuscar minha celebração. E em vez de me sentir especial no meu dia especial, muitas vezes me sentia humilhada por todas as coisas que meu irmão fazia. À medida que fui crescendo, o comportamento negativo de Mark se voltou ainda mais para mim. Ele começou a descontar fisicamente em mim, às vezes me empurrava sem motivo algum, outras vezes me mordia, me machucando. Era evidente que seu desprezo por mim não era apenas uma fase passageira. Parecia que ele guardava um profundo ressentimento por eu ter roubado o protagonismo e alterado a dinâmica que ele tinha com nossos pais antes de eu chegar. Mark nunca teve amigos e meus pais, em seu esforço para incluí-lo, muitas vezes me obrigavam a convidá-lo para ficar com meus amigos. Era uma situação impossível porque a personalidade de Mark o tornava difícil de suportar e meus amigos detestavam tê-lo por perto. Eu ficava tensa durante esses momentos com meus amigos, com medo do que Mark pudesse fazer, tendo que mediar ou me desculpar constantemente por seu comportamento. Eu também comecei a ter ressentimento do meu irmão. Era uma situação difícil de se viver, eu não entendia porque ele não era como outras pessoas, nem porque ele não conseguia controlar suas emoções. Além disso, parecia que ele não me suportava e muitas vezes procurava brigas comigo. Viver com ele era confuso e doloroso. Eu ansiava por ter um irmão normal com quem compartilhar coisas, não um que constantemente me atormentasse ou me fizesse sentir indesejada. O que piorava tudo era a falta de compaixão dos meus pais por mim. Eles adoravam Mark e pareciam estar completamente cegos para o dano que seu bullying estava me causando. Cada vez que eu tentava dizer a eles o quão frustrada eu estava ou explicar o quanto seu comportamento me magoava, eles minimizavam. Eles me diziam que Mark era um menino especial e que sempre precisava da minha compreensão e paciência. Embora eu fosse mais jovem que ele, esperava-se que eu fosse quem se adaptasse às suas necessidades e estados de ânimo, mesmo à custa da minha própria felicidade. Lembro-me de quando fiz 13 anos e eu desejava desesperadamente ir para a Disneylândia no meu aniversário, sozinha com meus pais. Eu estava pensando muito nessa viagem há muito tempo. Passei dias implorando aos meus pais, tentando convencê-los a fazer essa viagem especial só para nós 3, e depois de muita súplica e negociação, eles finalmente concordaram. O plano estava feito. Mark ficaria com nossos avós por 3 dias e eu finalmente teria meu momento, mas quando Mark descobriu, ele fez um escândalo, chorou inconsolavelmente por horas, gritou, jogou coisas e até me ameaçou diretamente, dizendo que tiraria minha vida por tentar tirar a nossos pais dele. Meus pais, em vez de me defenderem, começaram a me implorar para deixar Mark ir conosco. Eles tentaram argumentar comigo dizendo que era a única forma de acalmá-lo. Eu resisti no início, sabendo que se ele fosse, a viagem seria arruinada, mas com Mark descontrolado e meus pais desesperados, senti que não tinha outra opção a não ser ceder. Mais uma vez, seu comportamento ditou o resultado e eu tive que me adaptar, e tal como eu temia, levar Mark transformou a viagem em um desastre. Desde o momento em que chegamos à Disneylândia, ele se recusou a aproveitar qualquer coisa como fariam outras crianças normais. Não quis ir em nenhum brinquedo e ficou grudado ao lado da minha mãe o tempo todo, constantemente reclamando de se sentir sobrecarregado pelas multidões e de como odiava tudo. Seus gritos e choramingos rapidamente se tornaram o centro das atenções. Assim, minha viagem de aniversário estava arruinada em apenas 2 horas. Mark já estava implorando aos meus pais para nos levar de volta ao hotel. No final, meus pais tiveram que se separar para tentar lidar com a situação de alguma forma. Minha mãe levou Mark de volta ao hotel, enquanto meu pai ficou comigo para que eu pudesse pelo menos tentar salvar algo do dia. Embora eu agradecesse o esforço do meu pai, toda a experiência parecia arruinada. Eu sei que meus pais realmente fizeram o melhor que puderam com as cartas que receberam, mas era dolorosamente óbvio que as necessidades e prioridades do meu irmão estavam sempre acima das minhas. Mark exigia sua atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não importava o que eu fizesse, eu sempre era deixada de lado. Embora eles acreditassem que estavam fazendo a coisa certa para ajudar Mark, eles estavam me negligenciando. Quando completei 17 anos, eu havia chegado ao meu limite com o bullying constante do meu irmão e a falta de atenção dos meus pais. Comecei a me candidatar a universidades, procurando aquelas que me levassem para bem longe de casa. Quando meus pais descobriram meus planos, eles ficaram furiosos. Eles não entendiam ou talvez se recusassem a entender, porque eu sentia a necessidade de ir embora. Eles me incentivaram e praticamente imploraram para que eu ficasse em nossa cidade natal. Argumentaram que Mark precisava de mim, que eu era sua irmã e que tinha a responsabilidade de estar lá para ele. Eu respondi que não me importava com Mark e que continuaria me candidatando a universidades distantes, não importava como eles se sentissem. Foi então que meus pais revelaram a verdadeira razão pela qual queriam que eu ficasse. Seu plano, após a aposentadoria, era viajar e aproveitar suas vidas, enquanto esperavam que eu assumisse 100% da responsabilidade por Mark. Eles me explicaram como haviam sacrificado suas vidas durante anos e agora precisavam de alguém que
que os ajudasse a ter um pouco mais de liberdade. Em primeiro lugar, nunca me consultaram sobre o plano de longo prazo dos meus pais, nem lhes dei qualquer motivo para acreditar que estaria disposta a assumir a responsabilidade pelo meu irmão. Em segundo lugar, eu não tinha nenhuma intenção de me tornar sua cuidadora. Eu não era sua mãe e sentia que era injusto e irracional esperar isso de mim. Eu expressei isso a eles com a maior clareza possível e sugeri que eles ainda poderiam aproveitar sua aposentadoria e fazer viagens de cruzeiro com meu irmão, e tomar outras medidas, como contratar um cuidador em tempo integral ou ensinar Mark a ser mais independente, pelo menos por alguns dias de cada vez. Minha mãe argumentou que Mark nunca se sentiria confortável com um cuidador e afirmou que ele exigia supervisão 24 horas por dia, o que só poderia ser feito por um membro da família, ou seja, eu. Meu pai concordou. Ele me disse que eu não podia ser tão egoísta a ponto de abandonar meu irmão e meus pais. Como se não fosse suficiente, meu pai revelou então que a única razão pela qual me tiveram foi para que algum dia eu pudesse crescer e cuidar de Mark no futuro. Parte 2 daqui 30 minutos.